Hoje é o Dia dos Pais, um dia no ano que a gente separa para homenagear os homens que a gente chama de pais, né? Pode ser aquele pai que gerou a gente ou o pai que acolheu a gente ao longo da nossa vida. Talvez você seja feliz porque seu pai está perto, está junto com você, ou talvez você possa estar um pouquinho triste ou abatido porque seu pai não está perto de você. Talvez ele está isolado em um outro local por causa da pandemia. Talvez você tenha perdido seu pai recentemente e está abatido por causa da ausência dele. Esse é um Dia dos Pais diferente para você. Talvez também possa ser um diferente porque talvez possa ser seu primeiro Dia dos Pais, né? É a primeira experiência que você tem como um pai num dia desse. Não é emocionante você acompanhar o primeiro choro do filho, o primeiro banho, a caminhada dele, o primeiro rolar no chão, brincar com ele, acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros tombos, os erros, os acertos. Esse dia de hoje pode estar cercado por diversas emoções diferentes, porque cada um de nós está numa situação. E eu queria hoje compartilhar com vocês um texto que tem tocado muito o meu coração e incomodado muito o meu coração nos últimos tempos, que fala muito dessa relação de pai e filho, como cada um tem que se portar, o que cada um tem que fazer, né? O que o filho precisa, o que o pai precisa, o que independente de ser pai ou filho, o que os dois precisam. Vocês já repararam que geralmente a relação entre pai e filho geralmente é meio truncada, é meio complicada? Nas mídias, em cinema, em novelas, em histórias, jornais, revistas, na cultura, na nossa história em geral, geralmente os filhos eles têm problemas com os pais. Eles geralmente se apegam muito mais às mães. Filhos ou filhas têm uma relação muito mais de carinho, de afeto, de proximidade com as mães. E os pais geralmente são ausentes, não tão perto, né? As mães são aquelas que têm que se desdobrar para ocupar os lugares ausentes na família. Antes de a gente achar, né, que a gente vai ter bronca para pai, vai ter bronca para dizer como um pai deve ser, eu queria ler o texto e talvez trazer alguma luz sobre esse conflito entre pai e filho e identificar nesse texto o que os filhos precisam fazer, o que os pais precisam também, e aí o que pai e filhos precisam, independente se são pai ou se são filhos, para manter essa relação. Eu queria ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 6, e vai falar um pouquinho do que o filho precisa, do que o pai precisa. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Está em Efésios 6, de 1 a 4. Esse texto ele traz grandes lições importantes sobre o relacionamento entre pai e filho. Paulo começa trazendo a necessidade do filho obedecer. Se você é filho e não importa o motivo, ainda não deixou a casa dos seus pais, você precisa obedecê-los. Obediência é um dever seu. Isso não é a sociedade que está dizendo, não é a minha vontade, não é o seu pai que mandou dizer. Está aqui, ó, é a palavra de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais. É interessante a gente notar que não é natural para o filho a obediência. O que é natural para ele é desobedecer, é fazer aquilo que dá vontade, é fazer aquilo que dá prazer, o que ele acha certo. Isso acontece desde que o pecado entrou no mundo. Está todo mundo em guerra e todo mundo achando que tem razão. Achamos que nós como filhos, achamos que já sabemos tudo, que temos experiência, que entendemos o mundo atual e nossos pais estão já velhos e não entendem o que está acontecendo, e esquecemos que obediência não tem relação com concordar, não tem relação com tempo, mas em entender o que Deus quer para nós, que o melhor de Deus para nós como filhos é a submissão à autoridade dos pais.
O pai, quando manda, ele dá uma ordem para o filho, querendo o bem para o filho. Eu vejo com o Joaquim, ele tem mania de sair no condomínio e sair correndo para lá e para cá. E às vezes eu falo assim, filho, não corre. Não corre. Ele fala, mas pai, olha, eu sou o The Flash. E sai correndo, e em algumas vezes ele cai. E geralmente quando ele cai, é bem perto da hora que eu falei, filho, não corre. Ele corre, cai, e a primeira coisa que ele faz é olhar para mim chorando assim, papai, caí. E aí eu tenho a vontade de falar, eu te disse, mas aquela hora é bom a gente acolher, né, dar aquele beijinho que sara, mas é natural para o filho não querer obedecer. Mas quando o pai dá uma ordem, ele dá porque ele quer proteger o filho, ele quer cuidar do filho, ele quer prever alguma coisa para o filho. Seria muito mais fácil para o filho se ele obedecesse os pais. Iriam evitar aí muitos arranhões, machucados e tombos. Mas não é isso que acontece geralmente. Eu lembro de mim como criança, né? Quando eu saía com a minha mãe, a gente ia passear, sempre falava, não saia de perto de mim, não desgrude de mim, fique sempre perto de mim. E eu lembro de uma vez em que eu intencionalmente quis desobedecer essa ordem. Eu lembro que a gente estava passando no shopping, tinha uma loja de esquina, e a loja tinha, né, uma fachada de um lado e a fachada do outro. E eu falei, vou pregar uma peça na minha mãe. Eu vi que ela entra na loja, falei, vou discretamente sair pelo outro lado, vou entrar pelo outro lado da loja e vou dar um susto nela. Mal sabia eu que a minha mãe olhou, chegou até a porta da loja, olhou o vestido que ela tinha visto e saiu. E eu, quando fui pelo outro lado, entrei na loja e cadê minha mãe? Minha mãe não estava lá. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu havia me perdido da minha mãe no shopping. E aí eu comecei a andar pela loja, não achava ela, saí da loja, comecei a andar pelo shopping inteiro e comecei a ficar desesperado, porque eu havia me perdido da minha mãe. E na minha cabeça só vinham duas coisas. Eu preciso encontrar minha mãe e eu nunca mais vou largar a minha mãe, como ela disse. Eu lembro que eu andei, olhava por todos os lugares, não encontrava, olhava para os adultos, esperando que algum adulto olhasse para mim e percebesse que eu estava perdido e quisesse procurar comigo a minha mãe, mas ninguém se compadeceu de mim, até que eu tive a brilhante ideia de sair do shopping e ir visitar uma tia minha que morava a uns 10 quarteirões do shopping, de uma grande avenida de São Paulo. E aí fui a pé até a minha tia, expliquei para minha tia que a minha mãe havia se perdido de mim no shopping, ela foi comigo ao shopping e lá ela me ajudou a encontrar minha mãe, que também estava desesperada atrás de mim. A vida seria muito mais fácil se a gente obedecesse nossos pais. Mas obedecer não tem só a ver com fazer a vontade que eles querem. Se a gente olhar para o texto, a gente percebe que a obediência vem junto com a honra. A gente precisa honrar nossos pais em tudo. E aí não é obedecer com bico, não é obedecer com birra, não é obedecer batendo a porta ou invocado, é obedecer dando valor ao seu pai, dando honra a seu pai. É bendizendo o seu pai, é obedecer amando o seu pai, não praguejando, não brigando, não resmungando. Honrar seu pai e mãe é demonstração através de palavras e ações que surgem de uma atitude interna de estima e respeito pela posição que eles ocupam. Deus deixou uma responsabilidade sobre eles, que é cuidar de você, proteger você. E quando a gente, como filho, não honra os pais, a gente está desmerecendo tudo aquilo que Deus deixou para eles. A palavra grega para honra significa reverenciar, estimar, valorizar. Quando você obedece seu pai, quando você se refere a seu pai, você se refere valorizando ele, estimando ele, reverenciando ele, mostrando respeito a ele, ou você desdenha, faz chacota, bico, birra. Você tem valorizado o seu pai com as suas atitudes? Você tem estimado a presença dele, largado um pouco o celular para ficar perto do seu pai?
Quando foi a última vez que você olhou nos olhos do seu pai para dizer algo com carinho, com afeto a ele? Obedeça com honra, valorizando quem ele é, a história dele, o que ele já fez por você. Mas como eu falei desde o começo, obediência é algo contra a nossa natureza caída, contaminada pelo pecado. E é por isso que o texto nos lembra que a gente tem que obedecer nossos pais no Senhor. Não é com a minha força, não é com a minha vontade, não é com a minha sabedoria, é pela força do Senhor, é pelo amor que eu tenho a Deus, é pela dependência que eu vivo de Deus, é que eu obedeço os meus pais. Nem sempre eu vou concordar com meu pai, nem sempre eu vou querer obedecer meu pai, mas é porque eu amo meu Senhor, porque eu dependo do Senhor, e com a força do Senhor, com o amor ao Senhor, eu vou obedecer o meu pai. Nós temos falado sobre discipulado, sobre o que é ser um discípulo de Jesus, desde o começo do ano, e eu queria te deixar uma frase muito importante, meu querido: filho e filha. Você não pode dizer que você é um discípulo de Jesus se você não obedece e honra seus pais. Não tem como dizer que você é cristão, que você é discípulo de Jesus Cristo, se você não obedece a seus pais, se você não os honra, se você não os trata com respeito, se você os maltrata. O próprio Jesus foi obediente aos seus pais. A Bíblia conta que quando Jesus tinha entre aproximadamente de 12 anos, Maria e José levaram ele a Jerusalém para a festa da Páscoa. E eles estavam lá celebrando a festa, e uma grande multidão saíram junto com eles e ficaram lá alguns dias na festa. E quando estavam indo embora, no meio do caminho para casa, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. E aí correram por todos os lados à procura de Jesus, até que decidiram voltar para Jerusalém. Em Jerusalém, Maria procura Jesus por todos os lados, até que o encontra no templo. Quando ela encontra Jesus no templo, ela fala: Jesus, eu estava procurando você, por como você está aqui? Aí Jesus fala assim: Maria, eu estou na casa do meu pai, aonde mais eu deveria estar? Jesus estava com a razão? Estava com a razão. Ele estava na casa do pai dele? Estava na casa do pai dele. Mas Maria falou: Jesus, vamos embora. E o que Jesus fez? Maria, você não entendeu ainda? Meu lugar é aqui, mulher. Não. Ele: tá bom, mãe, eu vou embora agora, vou respeitar o seu tempo, a tua hora. Jesus foi obediente a seus pais até a hora que ele saiu de casa para fazer e cumprir o chamado dele, o ministério dele. Se Jesus era obediente aos pais, porque eu não vou ser obediente aos pais? Se ser um discípulo de Jesus é eu imitar Jesus em tudo, eu também obedeço os meus pais. Obediência aos pais tem tudo a ver com o cristianismo, com ser discípulo. Se eu não consigo obedecer a meu pai, a quem eu vejo, eu vou conseguir de verdade obedecer a Deus, a quem eu não vejo? Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe no Senhor, é uma demonstração prática de que eu vivo o Evangelho, de que eu vivo a palavra de Deus, de que eu sou um discípulo de Jesus. E não é na minha força, não é na minha determinação, é na dependência de Deus, é no andar com Deus que eu obedeço. Por outro lado, se os filhos devem obedecer no Senhor, aqui eu volto a palavra aos pais. Se os filhos devem obedecer no Senhor, eles precisam conhecer o Senhor. O texto, vamos ler mais uma vez o texto? Ele termina falando: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Antes de falar sobre irritar filhos, eu queria falar sobre essa parte muito importante sobre criar segundo a instrução e conselho do Senhor. Os nossos filhos precisam saber quem é o Senhor. A gente precisa apresentar
Deus aos nossos filhos. Eu sou o principal responsável em apresentar Deus e a sua obra de criação e redenção do homem ao meu filho Joaquim e ao meu filho Henrique. Você é o principal responsável por apresentar Jesus aos seus filhos. Você tem se dedicado a compartilhar das obras, maravilhas e as das tuas experiências pessoais com Deus com os seus filhos? Você já sentou para fazer alguma devocional, para orar com seu filho, sem ser durante as refeições? Você já se preocupou em deixar marcas eternas na vida do seu filho? Às vezes, a gente está muito mais preocupado com economia, com política. A gente está preocupado que o nosso filho saiba o que é direita, o que é esquerda, quem está certo, quem está errado. A gente está preocupado que a esquerda está invadindo as faculdades e poluindo a cabeça dos nossos filhos. A gente está preocupado com o comunismo, com o liberalismo. A gente está preocupado em saber se meu filho vai apoiar o presidente ou o ex-presidente. A gente está preocupado com um monte de coisa e acaba não apresentando e valorizando de verdade Deus e o seu reino. A gente acaba não apresentando ao nosso filho sobre o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor, o Deus Salvador, o nosso Salvador. Eu me lembro de uma vez aqui na nossa igreja, na época em que a gente estava o Senado estava para votar sobre o impeachment da Dilma. E eu lembro que a nossa igreja resolveu fazer uma noite especial de oração durante a semana, convocando os membros aqui na igreja para orar sobre o nosso país, para Deus intervir ali e fazer o que fosse necessário. E aí a gente decidiu que ia ser um tempo de oração com todas as pessoas, adultos e crianças. Então uma parte da nosso tempo de oração foi todos juntos, e numa parte eu me retirei com as crianças da nossa igreja. A gente estava ali em torno de 15, 20 crianças que estavam participando daquele encontro, sentei numa roda com eles, e a gente começou ali um programa de oração, orando por áreas específicas do nosso país, e eu tentando explicar o que era cada área e como a gente podia orar por aquelas áreas. E eu me lembro de um momento em que era nosso último de oração, depois ali a gente ia voltar com os adultos, e eu falei, agora a nossa última oração, a gente vai orar pela Dilma. E aí eu lembro que uma criança, muito exaltada e nervosa, começou assim, eu não vou orar pela Dilma, a Dilma é uma corrupta, e começou a falar um monte de coisa da Dilma, e expressar um monte de palavras que provavelmente ela nem sabia o significado, mas provavelmente os seus pais estavam já contaminados com todo o ódio e rancor contra a nossa ex-presidente. E ela começou a falar assim, posso te fazer uma pergunta? E a criança falou assim, pode. Por que a gente não deveria orar pela Dilma? E ela falou, porque ela é má, e começou a esboçar um monte de palavras, tá bom. Mas você já pensou o que aconteceria se o Jesus que mora no meu coração, se o Jesus que você diz que mora no seu coração passasse a habitar o coração da Dilma, será que algumas coisas não seriam diferentes? A criança parou, começou a refletir talvez um conceito que ela nunca tinha imaginado ou pensado e falou, é verdade, tio, talvez a Dilma precise de Jesus, vamos orar por ela? E aí a gente orou para que Deus também falasse com a Dilma e tivesse misericórdia dela e tudo mais. Às vezes a gente está tão preocupado e gastando nossa energia, nosso tempo, falando sobre presidente, falando sobre política com os nossos filhos e esquece de falar do nosso Deus. Esquece de falar do reino dele. O seu filho precisa conhecer o Senhor e através de você, o seu filho precisa ser seu discípulo. O discipulado começa em casa. A gente precisa transmitir aos mais novos sobre Deus, sua vontade e história em nossas vidas. Ficamos extremamente preocupados com a sexualidade dos nossos filhos, com a identidade deles.
E a gente esquece de apresentar a eles o Deus Criador. O Deus que criou cada um deles, que deu um nome para eles, que deu uma história para eles, que planejou um futuro para eles. Enquanto a gente não apresentar o nosso Deus a esses pequenos, aos nossos filhos, a identidade deles está perdida, porque eles foram criados para viver no Senhor, criados para adorar o Senhor e criados para se encontrar no Senhor. Seu filho precisa ouvir de você quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele prometeu e o que Ele fará. Ele precisa conhecer Deus através de você. Você já considerou fazer o teu filho um discípulo teu? Ensinar o teu filho as verdades de Jesus, as verdades da palavra de Deus. Você já cogitou separar algum tempo na semana e orar pelo teu filho? E orar com o teu filho? Talvez marcar um dia e só você e teu filho saírem para comer, quando for possível sair para comer. E aí gastar um tempo conversando com ele, colocando Deus na conversa, no dia a dia. Eu não quero menosprezar aqui a presença física do pai ou o pai biológico. Mas os nossos filhos precisam de pais espirituais acima de tudo. Pais que se importem com Deus na vida dos filhos. Uma coisa muito interessante sobre a vida de Timóteo é que a Bíblia fala muito da mãe e da avó educando Timóteo. E aí, quando Paulo caminha com Timóteo, já no fim da sua vida, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A gente não sabe muito sobre a relação de Timóteo com seu pai biológico, mas Timóteo, além da mãe e da avó, teve alguém que investiu na vida dele, a ponto de o chamar de filho. E aí eu me pergunto a você, o seu filho é também seu filho na fé? A fé que habita em você, o que você está fazendo para essa fé passar a habitar na vida do seu filho? Sua fé, a sua relação com Deus tem sido um valor percebido pelo seu filho? Seu filho, mais do que um pai biológico, ele precisa de um pai espiritual. Ele precisa de alguém que sim, sustente a casa, sim, provê as coisas por lá, mas também precisa de um pai que lhe transmita valores espirituais, que caminhe com ele, que apresente no dia a dia e ensine no dia a dia a enxergar Deus em todas as coisas, a conhecer esse Deus e amar esse Deus. Pais espirituais não negociam os valores do reino, não negociam amizades cristãs, as oportunidades de celebrar em comunidade, em servir o reino. Pai espiritual se relaciona tanto com Deus que a sua vida contagia a do seu filho. O relacionamento com Deus precisa ser o mais importante, mais do que a profissão, o casamento, o sexo. O filho percebe isso e admira o pai. Ele quer ser igual. Você precisa contagiar teu filho com as verdades eternas sobre Deus. Se preocupe mais em comunicar Deus, em transmitir a sua fé, do que qual profissão que ele vai ter, qual a namorada ou qual namorado ele vai ter, quais as tendências que ele vai seguir. Essas coisas são importantes? Sim, são importantes. A gente tem que pensar em profissão, tem que pensar e planejar com quem a gente vai se relacionar, como isso vai ser, quem são nossas amizades, o nosso meio que a gente vive, mas o mais importante é colocar nisso tudo a referência, a baliza, é Deus. E se a gente não apresentar o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador do universo, o Deus que nos ama, viu nossa condição e nos salvou, o mundo vai apresentar os seus deuses. Nisso, eu queria gastar mais um tempinho falando sobre
a outra parte do versículo que é sobre irritar. Porque a gente está falando sobre ensinar, e a nossa tendência ao ensinar é encher a cabeça do filho de conceitos, de coisas, e de coisas que ele tem que fazer, coisas que ele tem que deixar de fazer. E aí, eu não sei você, mas se tem uma coisa que irrita a todos, e principalmente filhos, são ausências e excessos. Ninguém gosta de receber ordem o dia inteiro, tarefas o dia inteiro. E eu tenho visto, já percebia isso e tinha visto isso trabalhando com os filhos dos outros. Percebo isso muito mais agora trabalhando com 2 filhos em casa. Ninguém gosta de só receber ordem. Criar filho não é dar ordens o tempo inteiro e tarefas o dia todo. Você já parou para pensar que às vezes a nossa relação com o nosso filho é construída através de ordens e tarefas e coisas que ele tem que fazer, metas que eles têm que cumprir, que é muito difícil a gente parar para só se relacionar. É lava a louça, arruma o quarto, vai para o banho, sai do banho. Que tal você parar um pouquinho para jogar a conversa fora com seu filho? Na hora do almoço, tirar todas as distrações e conversar com ele. Que tal você se policiar e talvez em alguns momentos dar as ordens extremamente necessárias? Mas não faz aquela lista necessária que nem a Sandra, minha esposa, faz. Uma lista com 30 itens. Não, o que hoje é necessário para que meu filho sobreviva até o fim do dia? É isso? Então hoje eu vou mandar isso, porque hoje eu vou conversar, eu vou criar intimidade com o meu filho. Excessos e ausências. Porque às vezes a gente está tão preocupado em ensinar, em cobrar, que esquece de ouvir, esquece de escutar. Você já passou por tudo que seu filho passou. As experiências que ele está passando hoje para você são fichinha, porque você já passou. Né? É um joelho ralado, é muito mais tranquilo de resolver do que uma dor no coração, algum problema mais urgente, uma falta de emprego ou uma doença. As lutas que ele está passando hoje não são nada em relação às lutas que nós temos passado. Mas para ele, essas lutas são enormes. Para ele, essa dor é enorme, é a maior dor que ele já conheceu. E você pode ouvi-lo, criar empatia com teu filho. Ouça as dificuldades dele. Ouça as lutas dele. Entenda as coisas de acordo com a perspectiva dele. Se humilhe a esse ponto, a se esvaziar um pouquinho do teu orgulho, da tua história e falar: filho, qual que é a tua luta aí? O que você está passando? Às vezes ele está irritado, nervoso, com medo, e só quer que ele pare o chilique, que ele pare a correria, que ele mude o comportamento. Esquece de ouvir o coração do filho. Às vezes a gente só não quer que nosso filho atrapalhe a gente, ou envergonhe a gente na frente dos outros, da sociedade. Pare para ouvir seu filho, escute o que ele tem a dizer, entenda as lutas dele na perspectiva dele. A gente precisa criar laços em nossos lares e ambientes de escuta e empatia. Se compadeça do teu filho, sofra um pouquinho com ele e depois mostre a direção. Filho precisa de relacionamento. A gente não obedece ordem, a gente obedece relacionamento. Eu obedeço a Deus porque me relaciono com Ele, não porque Ele me dá uma série de ordens para cumprir. Seu filho vai te obedecer muito mais tranquilamente se você se preocupar em se relacionar com Ele, em ouvi-lo, em entendê-lo. E talvez diminuir um pouco a quantidade de carga de coisas que ele tem que fazer no dia a dia. Suas ordens não têm que vir para que você satisfaça a sua vontade, mas capacitá-lo a crescer e a manter um bom ambiente em casa e ser quem Deus quer que ele seja. Coloque na balança, nos últimos dias,
Você tem dado mais ordens ou tem conversado mais? Mandado ou ouvido? Presente ou ausente? Eu queria agora finalizar falando um pouquinho do que todos nós precisamos. Independente se somos pais, se somos filhos. E eu não sei como você chegou aqui agora no Dia dos Pais. Como eu disse no começo, eu não sei qual a relação que você tem com seu pai. Eu não sei qual o motivo que você está hoje aqui, se você está lamentando a ausência dele, festejando a presença dele. Eu não sei se você perdeu um pai ou se você está com seu pai hoje. Talvez você já fale assim: Bruno, e eu que não tenho um pai presente? Bruno, e eu que perdi meu pai? Bruno, e eu que meu pai não me liga? Bruno, e eu que não tenho mais meu filho? Bruno, e eu que estou sofrendo pela ausência? Queridos, talvez o seu pai está presente, talvez o seu pai não esteja presente, talvez a pandemia foi uma desculpa, talvez ele já era ausente muito antes da pandemia, talvez você já perdeu seu pai muito antes ou perdeu agora, talvez você está sofrendo pela ausência, mas vocês já repararam que praticamente a gente não encontra exemplos de bons pais na palavra de Deus? Existem exemplos de mulheres inspiradoras como mães, que protegeram os filhos, que oraram pelos filhos, que educaram no Senhor, que transmitiram sua fé, mas são muito raros os exemplos de pais. Não existe pai perfeito. Não existe nessa terra alguém que vá suprir todas as nossas necessidades. Desde o Éden, desde a queda, você não encontrará alguém sem defeitos, alguém eterno aqui nessa terra. O seu pai vai errar, o seu pai vai se ausentar por pouco tempo ou talvez até a glória. E é por isso e para isso que Deus, em toda a sua palavra, se apresenta como Pai. Ele é o Pai celestial que está pronto a nos ouvir. Olha lá, Mateus 6,9, uma oração muito famosa. Pai nosso que estás nos céus. A gente pode falar com Deus como Ele sendo o nosso Pai. Olha só, Salmo 68,5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Meu querido, você perdeu um pai, você se sente órfão. Deus é o teu pai. É Ele que está com você agora. Isaías 64,8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha que texto lindo, Mateus 6,26. Observem as aves no céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você pode ter perdido seu pai, você pode ter não tendo relação com seus pais, mas o teu Pai Celestial está aqui te sustentando, caminhando com você. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Seu pai não te ouve, você não tem alguém para caminhar com você, o teu Pai Celestial te ouve. Ele sabe do que você precisa. Ele quer caminhar com você. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. É um Deus com graça, misericórdia e paz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Deus, o Pai bom, o Pai que concede ao Filho aquilo que ele realmente precisa. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Contudo, aos que o receberam, aos que querem seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
Deus é o teu Pai. Ele enviou Jesus na cruz para morrer e te salvar. E agora você não precisa mais, você não depende mais do teu pai e da tua mãe terrenos. Você tem um Pai celestial que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas. Eu queria compartilhar com vocês uma última história e tem a ver com o meu pai terreno. A minha relação com ele foi um pouco conturbada, porque ele saiu de casa, eu era muito novo, e eu cresci não tendo essa presença paterna efetiva para poder conversar, para poder dialogar, e eu tinha um problema, quer dizer, naquela época era problema, hoje não mais, mas eu sempre fui muito parecido fisicamente com meu pai. Em todo lugar que eu ia, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você é o filho do Toninho, você é o filho do Toninho. E era incrível que eu me identificava muito com meu pai. Não só na aparência. Eu também percebi que algumas coisas que meu pai fazia, eu também fazia. E eu criei na minha cabeça uma tendência de achar que eu seria como meu pai em tudo. Que todos os erros que meu pai cometeu, eu também cometeria. Acontece que eu decidi para mim mesmo que eu não iria casar com nenhuma mulher. Com ninguém, porque eu estava fadado a cometer o mesmo erro que meus pais cometeram, de começar uma relação, construir uma família e me separar. E aquilo era um bloqueio para mim. Eu não conseguia muito chegar perto de algumas meninas, não conseguia muito iniciar relacionamentos sérios, porque eu sabia que se fosse sério alguma hora, eu ia acabar com aquele momento. Até que eu me apaixonei muito por uma menina. E aquilo começou a me incomodar, porque a gente começou a ficar próximo, e eu sabia que dali a algum tempo, ou ficava sério, ou tinha que acabar com aquilo, e meus amigos me pressionando para que eu fizesse alguma coisa com a menina, e eu pressionando para saber o que eu faço agora, porque eu realmente gosto dessa menina, eu estou apaixonado por ela, e o que eu faço? Eu lembro que a gente viajou com alguns amigos, e ela era um desses amigos, a gente viajou para uma casa de praia, a gente estava nessa casa, e teve um dia que rolou uma pressão muito forte sobre tudo assim: e aí, Bruno, como é que vai ser? Você vai tomar atitude ou não vai tomar atitude? E aquele dia eu fiquei mal, eu fiquei triste porque eu sabia, se eu tomar atitude agora, mais para frente eu vou partir o coração dessa menina. E aí eu lembro que todos estavam na praia, eu me recolhi para o meu quarto. Eu tive o privilégio naquela viagem de ter um quarto só para mim. E aí entrei no meu quarto, fechei a porta, comecei a chorar porque eu falei: eu não sei o que fazer. E eu não tenho alguém para ligar, para perguntar o que eu faço. E eu chorando comecei a falar assim: Deus, eu vou embora hoje daqui, eu vou acabar tudo com essa menina, eu nem vou começar nada com ela, não tenho o que fazer. E comecei a chorar, e aí eu falei assim: Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que falar. E aí eu lembro que, chorando, comecei a ler algumas passagens da Bíblia, e aí Deus, no meio dessas passagens, me relembrou: Bruno, antes de ser filho do teu pai Toninho, você é meu filho. Antes de você aprender as coisas com seu pai, você pode aprender de mim. A herança que eu tenho para te dar é muito maior e muito mais poderosa do que a herança do que teu pai tem para te dar. As coisas que eu quero fazer com você são muito maiores do que aquelas que você não pôde fazer com teu pai. Jesus não estava me garantindo ali que aquele relacionamento ia dar certo. Não foi ali uma profecia de que eu ia pedir aquela menina em casamento, ela ia casar comigo. Não. O que Jesus estava me ensinando naquele momento era: para de fixar as tuas ações e os teus desejos nas coisas erradas que teu pai fez, porque ele é falho, porque ele é imperfeito. Ele não vai conseguir te ensinar tudo certo, tem coisas que ele vai errar como ele errou, mas eu posso ser o teu pai em todas essas coisas que te faltam. E foi aquele momento que eu parei e falei: tá bom, Deus, eu estou disposto a deixar o Senhor ser meu pai, eu estou disposto a deixar então o Senhor conduzir a minha vida. Eu vou parar de culpar meu pai pelas coisas erradas que ele fez e vou começar a caminhar contigo. Na época eu estava não muito bem falando com meu pai, graças a Deus depois a gente se
A gente conversou, pôde pedir desculpas um para o outro, perdão um para o outro. E hoje, meu pai, nós temos uma excelente relação, graças a Deus que nos uniu novamente. Mas eu lembro que naquele dia eu decidi: Deus, seja o meu pai em tudo então. Eu preciso de novas experiências. Eu preciso do Senhor aqui presente como eu nunca tive. Eu preciso aqui. No dia seguinte, fui até a menina, conversar com ela todo empolgado. E aí eu recebi o maior fora da minha vida daquela menina. E ela vai ficar com raiva de eu contar isso. Mas graças a Deus, depois de algumas insistências, eu consegui pedir ele namoro, depois de algum tempo em casamento, e hoje nós temos uma família. Nós não temos uma família porque Deus me prometeu ter uma família com ela, mas porque eu aprendi a depender de Deus nas minhas experiências. Deus quer ser o seu pai. Deus está disposto a ser aquele insubstituível, aquele sempre presente em todos os momentos. Ele quer ser o seu pai principal. Ele quer ser o seu exemplo, o teu apoio, a tua herança, a tua companhia. Permita-se experimentar essa relação com Deus. Infelizmente, coisas acontecem que fogem do nosso controle. Mas Deus não. Ele está sempre presente e pronto, com amor eterno, com sabedoria infinita, com presença constante. Receba o carinho de Deus, o colo de Deus, a presença de Deus na tua vida. Não importa em que condição o teu pai esteja. Para ser um bom pai, você precisa se achegar a esse Pai celestial, a esse Pai eterno. Para ser um bom filho, você precisa se achegar a esse Pai eterno. Para todos que não podem ter um pai presente, não importa o motivo, você precisa conhecer e se relacionar com esse pai que não morre, que não se perde, que não some, que não abandona. O justo, bom, misericordioso e amoroso, que perdoa, que ensina, que disciplina, que derrama do seu Espírito e sua presença em nós. Aproveite desse Pai Celestial em todas as situações. Filho, livre a teu pai de todas as coisas que ele não pode fazer porque ele é imperfeito. Se achegue também a Deus porque ele pode suprir todas as coisas que teu pai não pode. Pai, aproxime-se desse Pai Celestial porque ele pode te ajudar a ser um melhor pai para o teu filho terreno. Aproxime desse Pai Celestial porque ele pode te ajudar nas tuas relações, na tua família. Você que está órfão, você que perdeu o pai, você que foi abandonado por teu pai, aproxime-se do Pai Celestial que quer ser tua família, a ponto de dar seu filho, único filho, para morrer em seu lugar e poder te adotar, te receber na sua família. Participe, viva na presença do Pai Celestial. Ame, converse, honre esse Pai Celestial, porque Ele não falha, Ele não muda, Ele sempre está presente, nunca abandona e sempre tem uma palavra de amor, conforto para esses momentos difíceis. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque acima de todas as coisas, o Senhor se apresenta como nosso Pai. Muito obrigado, porque o Senhor pode nos ajudar a sermos melhores filhos, a sermos melhores pais e a preenchermos as lacunas que essa vida terrena nos apresenta, Deus. Que nós possamos nos achegar mais ao Senhor. Que nós possamos depender mais do Senhor. Depender mais do Senhor para sermos bons filhos, para sermos bons pais, ou para caminharmos a nossa vida na ausência de algum deles, Deus. Que a gente consiga perceber
a tua presença, o teu amor, a tua fidelidade em todos os momentos. Nos ajuda, Pai. Pai, também quero te pedir por consolo, teu Espírito Santo, na vida daqueles que perderam o Pai recentemente, Deus. Que o Senhor possa trazer consolo na vida deles e a tua presença restauradora também, Deus. Pai, se tem filhos e pais aqui com relacionamento quebrado, que teu Espírito possa vir também e intervir, Deus. Quebrar o orgulho, quebra a autocomiseração também, Senhor, e restaura esses relacionamentos, Deus. Se tem alguém que por acaso não tem o Pai presente, que o Senhor possa intervir ali, Deus, em preencher essas lacunas de um modo que só o Senhor sabe fazer. Justo e perfeito, amoroso, misericordioso, Deus. Nós clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus agora, continuar louvando esse Deus, nosso Pai.